que Pascal resolve fazer um exercício de forma a tomar uma decisão, que vai no sentido de ter fé na existência de Deus. E o exercício é muito simples, é comparável a uma corrida de cavalos em que, antes da partida, colocamos todos os cenários possíveis, para que depois, no final, percebamos qual é o caminho mais vantajoso, qual é a aposta mais vantajosa. E os cenários, está mesmo a ver-se, são 4. Primeiro cenário, acredito em Deus e Deus existe. Segundo cenário, acredito em Deus e Deus não existe. Terceiro cenário, não acredito em Deus e Deus existe. Quarto cenário, não acredito em Deus e Deus não existe. Ora bem, agora, seguindo estes, ou melhor, olhando attentivamente para cada um destes cenários, Pascal vai mostrar-nos que o mais sensato é acreditar em Deus. Vejamos como, explorando cada um dos cenários em debate. Ora bem, cenário 1, cenário 2. Creio em Deus e Deus existe, ou creio em Deus e Deus não existe. Se eu creio em Deus e Deus não existe, enfim, perco alguns prazeres mundanos e, muito provavelmente, horas a rezar, além de que vivi numa ilusão. Portanto, perco algumas coisas, digamos assim. Se, por outro lado, creio em Deus e Deus efetivamente existe, sai uma sorte grande, ganho a vida eterna. Ou seja, o cenário 1 e 2, em que creio em Deus, portanto, e não existe ou existe, leva-nos a crer que o melhor é crer em Deus. Porquê? Porque os possíveis ganhos são incomparavelmente superiores às perdas possíveis. Ou seja, se eu acreditar em Deus e Deus existir, ganho a vida eterna. E se Ele não existir, enfim, perco alguns prazeres mundanos, dos quais me privo, não é? Assim como algumas horas a rezar em vão, mas incomparavelmente muito mais, ganho muito mais incomparavelmente se crer em Deus e Deus existir. Vejamos agora os cenários 3 e 4, isto é, os cenários que decorrem da possibilidade de não crermos em Deus. Se não creio em Deus e Deus existe, enfim, perco a possibilidade da vida eterna e corremos o risco de condenação eterna. Se, pelo contrário, não creio em Deus e Deus não existe, vivo sem ilusão, pelo menos neste aspecto, não é? E tenho a liberdade de gozar os prazeres desta vida sem medo do castigo divino. Ou seja, a possibilidade de não crer em Deus leva-nos a pensar que os possíveis ganhos são incomparavelmente inferiores às perdas possíveis. Ou seja, o que é que eu ganho? Ganho não viver iludido, mas tenho o azar de Deus existir, não crendo nele, perco a possibilidade da vida eterna. Enfim, estabelecidos estes 4 cenários, não é? Vamos perceber que temos todas as vantagens em acreditar em Deus. Porquê? Porque se creio em Deus e Deus existe, como eu disse, sai-me a sorte grande. Ganho a vida eterna. Ganho infinito. Se creio em Deus e Deus não existe, perco algumas coisas, mas aquilo que perco não se compara àquilo que perderia se não acreditasse em Deus. Hélas, o termo francês que corresponde ao desânimo total, não é? Portanto, aqui fica provado que o cálculo de Pascal, a aposta que ele nos propõe, reparem que não tem como objetivo demonstrar a existência de Deus, aquilo que se passa é levar-nos a pensar que é mais sensato acreditar em Deus do que não
acreditar. E a prova é esta, é que se crer em Deus, mesmo não tendo razão, perco menos do que se não acreditasse em Deus, se Deus existe.